umas 4, 5 semanas sobre vivendo a vida cristã na prática. Nós falamos vivendo a vida cristã na prática da obediência, na prática da comunhão, na prática da santificação, e hoje nós vamos falar vivendo a vida cristã na prática da oração. O que é oração? Oração é uma prece ou uma súplica dirigida a Deus, pedir, rogar, a Deus, conversar com Deus. Então, nós temos que ter essa prática na nossa vida. A oração, ela não pode ser somente aqui na igreja. Eu não posso deixar para orar só aqui na igreja. Porque às vezes eu vou chegar na igreja e não vou orar. Eu tenho que ter a prática, o hábito de orar. Nós não temos o hábito de, todo dia, quando nós acordamos cedo, qual é o primeiro hábito? Lavar o rosto, escovar os dentes, depois tomar um café, comer um pão. Aí depois tem outro hábito, 11 horas, qual é o outro hábito? Almoçar. Aí depois 2 horas, 3 horas, tem outro hábito, qual? Café de novo. Aí, fora os beliscão durante o dia, nas coisas. Depois, tem o hábito, alguns têm o hábito de jantar. Outros já não têm, mas como qualquer outra coisa, nem que seja leve. E o hábito de oração, que muitas das vezes falta na nossa vida. Porque orar não é para quem gosta, irmãos. Porque se perguntar quem gosta de orar, e falar que gosta, eu acho que vai ter uma meia-verdade, e uma meia mentira. Porque oração é difícil. É um dos ministérios mais difíceis que tem na igreja, chama-se oração. Por quê? Para pregar depende da oração. Para cantar depende da. Então você não faz, você não prega, você não canta e você não é crente se você não orar. Por isso que é um ministério mais difícil, porque é ele que sustenta todos os demais. Para de orar para você ver. Para de falar com Deus para você como que a sua vida vai de marcha ré. Então a oração, nós precisamos viver na prática. Não é só falar. Não é só quando alguém lá põe lá no grupo, irmão, peço oração para fulano que está ruim. Aí põe lá, estamos juntos, vamos orar. Mas será que ora mesmo? Porque eu pôr lá e falar, eu vou orar, estamos juntos, vamos orar. Vai orar, ó. Agora eu quero ver na prática. Na prática, porque eu pôr um joinha e falar, estamos juntos, estamos orando, estou levantando de madrugada. Ainda mais que esse frio, levantar de madrugada. Então a oração, irmãos, ela é a chave, a alavanca que começa tudo na nossa vida. Oração é um hábito de nós conversarmos com Deus. O casal, na vida íntima, não tem as suas conversas particulares? Ou eles conversam perto de todo mundo? As coisas íntimas deles? Perto dos filhos? Não. A oração também é um particular com Deus. Ninguém precisa. É lógico que tem hora que a gente ora. Eu estou falando assim, não tem problema você orar alto, pedir alguma coisa alto. Só que tem oração que é particular. Você não vai orar alto aqui pedindo, Deus, maceta o meu marido, Senhor, porque, olha, ô homem ruim, Senhor. O outro, Deus, Pai, dá um jeito na minha esposa, mas olha, ela está porca demais, Senhor. Você entendeu? Isso aí são coisas particulares. Isso aí você vai apresentar para Deus. Agora tem oração, ô Senhor, abençoa esta obra, esta causa, abre as portas. Não tem nada a ver. Mas coisas particulares. Por que Jesus falou assim, quando você for orar, entra no teu e fecha a porta. Está falando de intimidade.
coisa íntima que você vai falar para Deus, né? Pensa bem, a pessoa erra, a pessoa peca e na oração ela na maior altura, contando, o outro escutou do lado, ei, o irmão tá ruim. Você entendeu? Então a oração tem oração que você pode fazer publicamente e tem oração que você vai fazer ocultamente, você e Deus. Para nós falar sobre oração na prática, 1 Tessalonicenses 5,17, todo mundo sabe de cor esse versículo, é poucas palavras, é só 2 palavras, 3 palavras. Orai sem... O que é orar sem cessar? É sem parar. Nós não podemos parar de orar. Você vai fazer uma viagem, para o seu carro andar, você tem que enfiar o pé na onde? É lógico que hoje tem os automáticos, mas vamos para o mecânico mesmo. Para a mecânica mesmo. Você precisa do quê? Pisar na onde? Acelerador, senão não anda. Senão não vai. A oração também para nós é assim, quer que a nossa vida anda? Por que, pastor, mas Deus abençoou tanto fulano, e eu, você vê, eu não tenho nada, fulano tem um tanto de coisa. Será que Deus é injusto? Não. Cada um colhe. Cada um colhe o quê? O que planta. Você plantou bondade, vai colher bondade. Você semeou, você ajudou alguém, você vai ser ajudado. Você abençoou alguém, você vai ser abençoado. Você entendeu? Então, a oração tem que se tornar uma prática na nossa vida diária. Não é, tem crente que ora, sabe quando? Vamos ver se vocês adivinham. Quando a coisa fica feia. É igual, a gente lembra assim de arrumar goteira na casa, só quando chove. Não é? Assim a oração, nós só... Nossa, ô irmão, ora para mim que eu não estou conseguindo nem orar. É lógico, irmão. Se a gente não tiver depósito, a gente não vai conseguir orar o necessário para resolver o problema. É igual, tem jeito de você chegar ali no mercado, passa o Pix aí, pá. Para valer o Pix, o que tem que acontecer? Você tem que ter depósito na conta. Tinha gente que antigamente achava, vou pegar um talão, mas o último eu vou passar. Não é assim não, se fosse assim, você pega um talão de cheque, vou passar de 1 milhão. Você tem que ter 1 milhão lá no banco, não é assim não, a senhora é fácil demais. Assim a oração tem, aí pensa bem, a prova veio agora. Aí você começa, Deus me ajuda, aí Deus fala, reserva que está pouca. Material que está pouco. Aí é na onde que a gente quer que Deus resolve? No estalo. Aí nós vamos pagar um precinho. Tudo tem um precinho. Vocês lembram quando as virgens loucas ficou? O que as virgens prudentes falou para ela do azeite? Ide. Então, a nossa vida espiritual, a nossa salvação, Jesus pagou o preço, amém? Mas a nossa vida espiritual tem um preço para manter ela. Preço da oração, preço da obediência, preço da leitura da palavra, preço da santificação, tudo tem um preço. Tudo. Então a oração para nós, irmão, se nós orássemos 10% do que nós mexemos no celular, o céu estava aberto. Olha o relatório lá do celular,
Porque o relatório, o celular dá o relatório de quantas horas você usou ele. Tá lá, se você quiser saber quantos minutos você usou na semana, tá tudo lá. Tem gente que não é minuto, é semana. O seu deu uma semana sem parar. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado que o celular, irmãos, você não precisa de nem ligar ele para ele saber o que você quer. Se eu falar aqui agora, perto dele, eu estou querendo comprar uma Hilux. A hora que eu abrir ele aqui, a propaganda vai estar lá. Hilux na promoção, não sei. Pô, mas que é essa? Você entendeu? Ele quer competir com Deus. Porque nós oramos a Deus e Deus responde. Mas tem hora que Deus não responde. Qual a pior resposta de Deus na oração? Para nós, assim, humanamente falando, todas são boas, mas para nós é ruim. Porque são 3 respostas de Deus na oração. A primeira, Deus fala, sim, está aprovado, recebe a bênção. Segunda, Deus fala, não peça. Isso aí. E terceiro, espera, meu filho, calma. Qual que é pior? A espera. Porque quando ele fala não, você já descarta. Pronto, não. E quando ele fala sim, é um sorriso Colgate. Né? Que o sorriso bem. Só que tem gente que quer Deus, quer orar a Deus só para bênção. Tem gente egoísta que ora só para si. E a Bíblia diz assim, orai por todos os homens. A Bíblia chega a dizer, e nós temos que orar, até o presbítero Cristiano cita muito esse versículo. Nós temos que orar, levantar as mãos nossas para orar, sabe que jeito? Sem ira, sem contenda. Você não pode ter ira e você não pode ter mexerico com alguém. Senão a oração é impedida. Aí outra, nós vamos entrar aqui. Briga de casal impede a oração de ser ouvida. Sabia? Casal que emburra, um dorme no sofá, fica sem falar um com o outro, as orações impedidas. Ah, pastor, mas como é que faz? Agora, meu filho, casou, até que a morte o separe. Você vai ter que cantar o hino 291. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Não é assim? Não é desse jeito? Porque quando namorava era o 196, né? Não era? Qual que é o 196? Já achei uma. Aí depois casa, 291, levarei. Aí depois morre, 116. Livre estou, livre estou. Aí vai, por aí. Ai. Então, irmãos, se você estiver irado com alguém, não perca tempo orando. Sabia? Vai lá, reconcilia com quem você está irado. Deus ouve? Se orar irado? Porque quem já orou irado aqui? Eu já orei. Você já viu o que você pede?
Você já viu o que você pede? Na hora de... É. Pensou se Deus fosse ouvir todas essas orações nossas? O que tem de crente que já orou para muitos políticos bater a bota, não tinha nem ouvido mais. Né? Mas não é assim. Ah, pastor, não. Irmãos, a Bíblia manda nós orar até para quem persegue nós. Sabe aquele vizinho mais enjoado do mundo? Joga lixo do lado do seu muro. O cachorro sobe no muro. Quer dormir. Você ainda tem que dobrar o joelho. Senhor Deus, salva meu vizinho, Senhor. Mas não pode ser só da boca para fora, não. Falar lá da boca para fora. Salva meu vizinho, mas lá dentro. Escarneia ele, Senhor. Leva ele, não sei para onde. Não. Tem que orar pacificamente. Porque a Bíblia diz assim, na oração, o que nós abençoarmos e o que nós amaldiçoarmos, será amaldiçoado. Lembra o dia que Jesus chegou numa figueira e ela não produzia fio? O que Jesus falou? Ninguém nunca mais coma fruto de ti. O que aconteceu com ela? Ela secou, que dia? Na hora. Tem coisa que a gente fala, acontece na hora. Uma vez assim que eu estava começando a pastorear, tinha um menino na igreja, irmão. Não tinha 5 dentro dele, tinha 1 milhão. Nossa, pai do céu, você pensa... Eu só pensei lá no púlpito, meu Deus, dá uma cambota nele. Ah, mas foi assim, ó, pai bife. E eu cortou. Ô, Jesus, me perdoa, porque a gente fica irritado. Aí nunca mais, porque se você... A Natália, um dia, eu não sei o que aconteceu, negócio de passar roupa. Queria um ferro novo e está lá passando aquele lá. Falei, ah, Jesus, queima esse ferro também. Ela só ficou com a arça na mão. O coisa caiu. Derreteu o plástico. Assim, na horinha. Quem ficou com prejuízo? Eu. De comprar outro. A irmã um dia pediu para mim assim, pastor, eu perguntei, irmã, cadê a sua filha? Ela não está vindo nos cultos. Eu falei, pastor, é computador. Ora, pastor. Eu falei, pode orar, irmã? Eu falei, pode, ora, para ela vir para a igreja. Eu falei, amanhã ela está aqui, em nome de Jesus. Eu orei, mas não orei para queimar computador. No outro dia, a irmã, pastor, o senhor orou? Orei. Pois é, o computador queimou. Desse jeito. Não orei para queimar, não. Eu falei, Jesus, traz ela para a igreja. O que tiver amarrando ela, de vir para a igreja, o senhor queima. Nossa, começar a orar para Jesus queimar o que está amarrando os crentes vindo no culto de ensino. Eita! Ai. Você vai só ver assim, irmão, quanto que está uma televisão nova? Então, é os domingueiros. Então, irmãos, orar sem cessar. Pastor, mas não tem jeito de orar sem cessar? Tem. Porque tem gente que acha que orar sem cessar é ficar de joelho dobrado. Não. Você pode estar aí no banco agora ouvindo e estar orando. Aqui, ó. No Espírito. Irmão, deixa eu falar para os irmãos, tem gente que fala errado. Não existe isso não, viu? Quando você fala, irmão, vou cantar um hino, os irmãos ficam orando em espírito. Fala desse jeito.
Não fala assim, irmão, eu vou cantar um hino, e os irmãos ficam em espírito de oração. Oração não tem espírito, não. É errado. Os irmãos ficam orando em espírito. Não é? Os irmãos ficam em espírito de oração. Que jeito é isso? Orar sem cessar. Eu estou na estrada, às vezes eu vou, estou viajando, às vezes estou sozinho. Eu começo a orar. Vou orando, choro. É desse jeito. Você não, irmão, crente não tem outra coisa não, irmão. Meu filho, nós, não gruda, nós é igual óleo e água. Essas coisas não entram em nós mais não. Essas coisas do mundo não entram não. É igual, a água consegue entrar no óleo? O óleo consegue entrar na água? Não. Põe lá para você ver, meio copo de água e meio copo de óleo. O que acontece? Separa. Foi parar, sobe. Você entendeu? Então, assim, agora, na oração, nós temos que orar sem cessar. Está no mercado? Às vezes nós estamos no mercado, nós estamos reclamando, caristia, meu Deus, nosso Pai do céu, olha lá, o quilo de picanha, 98, meu Deus do céu, Satanás está amarrado. Não, Senhor, te agradeço, porque pelo menos eu estou tendo dinheiro para comprar. Pelo menos o Senhor está me dando o salário do mês, eu estou indo lá, comendo minha carninha, louvado seja o teu nome. Não vai adiantar nada a gente chegar lá, espernear, brigar, xingar, murmurar, não vai baixar o preço. E nós vai só aumentando pecado. De reclamar, de murmurar. Pensou, se você chegasse lá e reclamasse, o dono do não, peraí, deixa eu mudar o preço. Muda o preço aí para ele. Olha, e fica esperto, viu, irmão? Deixa eu falar uma coisa para vocês que já aconteceu comigo umas 3, 4 vezes. Às vezes eu pego uma coisa, eu olho lá, o preço está lá na prateleira. E já aconteceu comigo. Aí eu chego lá no caixa, o preço é outro. Eu falo, eu não vou levar. Por quê? O preço lá na prateleira está um. E no Código de Defesa do Consumidor, você paga o que está lá. E não o que está na máquina. Sabia? Você paga o que está lá na propaganda. Não é o que está na máquina, não. Aí, em vez de nós ficar... Aí você já entra orando. Jesus, abençoa, Senhor. Abençoa, que o carrinho enche. É bom o marido e a esposa ir para o mercado, né? Vixe. Não, vai para o mercado. Irmão, você quer que a sua conta fique barata? Vai para o mercado depois do almoço. Enche a barriga bastante mesmo, mas vai cheio mesmo. Você vai olhar para as coisas. Né? Vai com a barriga vazia para você ver. É 2 carrinhos. É você com uma, esposa com outra. Nossa, mas isso aqui é gostoso. Por quê? Porque você está com fome. Você põe salgadinho, você põe pipoca, você... Nossa, meu Deus do céu. Aí você vai com a barriga cheia, bebe bastante água, porque senão você vai chegar lá e vai olhar, ai, deixa uma coquinha gelada, aí você leva um fardo. É desse jeito. Então vamos viver essa oração na prática, irmãos. Não é só, irmão, pode ficar tranquilo que eu estou orando por irmão. Irmão, você está orando para quem? Para fulano. Como é que é o nome dele mesmo? Mas você falou que estava orando para ele, não sabe nem o nome. Sabe nem o nome da pessoa? Então não está orando. Vamos lá. Primeiro, a oração deve ser sincera. Hebreus 10, 22. Hebreus 10, 22. Hebreus 10, 22, a oração tem que ser sincera. Não pode ser fingida. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa.
cheguemo-nos com o verdadeiro coração. Em inteira certeza de fé. Irmão, nós temos que chegar, o quê? O escritor dizendo, irmãos, nós temos que chegar diante do Senhor com o coração verdadeiro. Agora, coração verdadeiro, deixa eu te perguntar aqui. Quem conhece o coração de quem aqui? Eu vou fazer uma... Casal. Vou perguntar ao marido, você conhece o coração da sua esposa? Esposa, você conhece o coração da sua esposa? Por mais que você viva junto 100 anos, mas o coração é uma terra que só Deus conhece. Sabia? Ué. E não, eu conheço a minha esposa, conheço o coração dela, não, partes a gente conhece, características a gente conhece, mas, irmão, a Bíblia chega a dizer assim, enganoso é o coração, não é esse coração aqui, é esse aqui, ó, o intelecto, porque, você já notou, tem dia que você deita fazendo festa e acorda mais emburrado que um jumento. Não é desse jeito? Você dorme, ai amor, delícia, amorzinho. E já acorda com o burro amarrado. Mas o que aconteceu? Mas não sei. O que aconteceu? Não sei. Fez café não? Para dormir. Fez um chazinho para nós dormir, né? Aí para acordar, já acorda, chupou limão a noite inteira. Hã? O que você tem? Nada. Tá com isso é por fora, por dentro eu tô. Tá morto. Porque a Bíblia fala que o rosto mostra o que está por dentro. O coração alegre aformoseia o rosto. Se você vê uma pessoa que toda hora que você olha ali, ele está ruim, viu, irmão? Porque o coração alegre aformoseia, dá formosura ao rosto. Você olha, a pessoa pode estar passando o que ela estiver passando, mas o coração está alegre. Gente, eu queria ser igual, irmão, é porque você não sabe o que está passando. É que você não sabe. Às vezes você está achando que a tua luta está grande, a dele está o triplo. E nós achando que está. Mas como que ele fica rindo? Não, é o coração alegre. A luta, ela não pode me abater. E tem hora que a gente deixa abater. Os irmãos mesmo notou que a dificuldade que a gente passou, o semblante da gente muda. E depois que você vence, aí estampa no rosto. O seu rosto volta a brilhar. Sabe por quê? Porque, olha para você ver, Deus conhece, a gente conhece o irmão, se ele está bem ou não, pelo semblante. Sabia? O dia que Caim errou, Deus chegou para ele e falou o quê? Por que descaiu o seu semblante? Você está com semblante diferente. E é assim, você pode ver que tem vezes que a gente chega para irmão, fala, irmão, o que está acontecendo com você? O que está se passando com você? Não, nada não. Está assim, irmão. Eu sei que está, ué. Eu sei que está passando alguma coisa. Ah, pastor, aí, por quê? Porque você tem um raio-x. Então o escritor aqui fala, cheguemos com um verdadeiro coração. Não é com um coração sincero, oração sincera. E inteireza de fé. Tendo o coração o quê? Purificado. O coração purificado do quê? O que é má consciência, irmãos? É porque às vezes você vai orar e você cometeu um delito, ou você feriu alguém, e a sua consciência começa, aí você não consegue orar. Aí você tem que purificar. E como que eu me purifico? Consertando. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado.
O que tem de oração que não está atravessando nem o teto, irmãos, como diz o ditado do mundo, não está escrito no gibi. Por quê? Por causa de ira. Por causa de falatório. Eu vejo pessoas descendo a lenha no próprio irmão. E como que, irmão, a oração não sobe, não adianta. É nós enganando nós mesmos. É enganar nós mesmos. Não adianta. Porque o mesmo preço que eu fui comprado, o meu irmão foi comprado. O mesmo sangue que me comprou é o mesmo sangue que comprou ele. Ah, mas o problema é dele. Se ele estiver andando errado, o problema não é seu, o problema não é meu, o problema é dele. O problema é da pessoa. Então a gente não tem que ficar alimentando, né? Não. Ora. Aqui fala, purificando da má consciência. E o corpo o quê? Lavado com o quê? O que é um dos símbolos da palavra de Deus é o quê? Água. Lavando com a palavra com água limpa, ou seja, não um evangelho misturado, irmão. Igual esse evangelho da rosa ungida, sabonete ungido, sabonete com essência de arruda, sabonete vassoura milagrosa, varra a casa sozinha. A pessoa sobe no monte, leva um monte de vassoura, depois é R$1.000 cada vassoura, e não é esse evangelho não. Evangelho lavado com água limpa, evangelho que repreende, evangelho que edifica, evangelho que corrige. Porque hoje tem vários evangelhos, né? Os homens estão deturpando o evangelho. É o evangelho da chave, é o evangelho do prédio, é o evangelho da fazenda. Se você não for rico, você está em pecado. Se você não tiver uma casa boa, você está em pecado. Se você não tiver um carro bom, você está em pecado. Não. É um evangelho onde Jesus falou, seja sincero. Ame quem te ame e ame quem te odeia. É fácil, irmãos? Não, para nós aqui. É fácil amar quem não gosta da gente? Se olhar na cara da pessoa, ainda tem que falar assim, eu te amo. E não pode, e outra, não pode ser falso. Tem que ser verdadeiro, porque Deus sabe. Não adianta eu falar que amo. Aí Deus fala, você está mentindo. Igual aquela menininha lá do... Não sei se é do Facebook. Você está mentindo. Eu acho engraçadinho o jeito dela falar. Você está mentindo. Né? Então, Deus sabe. Ai, nossa, mas é assim. Perto? Nossa, irmão. Glória a Deus. Ei, irmão, o meu sonho é nós lá no céu. Aí, tchau. Topa com fulano na rua. Se o Cristiano for para o céu. Você entendeu? Aí depois dá, Senhor, meu Deus. Deus fala, não. Sai fora. Aí vai cantar o hino 243, mas pecou lá atrás, está com raiva do irmão. Nós abrimos. Deus falou, não abre no meu nome não. Que eu não estou nesse negócio não. É dessa forma, irmão. Não adianta a gente ficar ensinando, passando mensagem, passar a mão na cabeça. Aí o arrebatamento vem, fica aí. E aí? O pastor não ensinou. Ensino. Se for por falta de ensino, não fica não. Porque o que a gente aprende, o que Deus nos dá, a gente passa. Vamos mais, Efésios capítulo 3, versículo 12. Efésios, capítulo 3, versículo 12. No qual temos
no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Olha aí, o que nos fala? Os irmãos vê, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Nós temos acesso, nós temos ousadia, acesso e confiança para chegar em quem? Pela nossa fé nele. Em quem? A Bíblia fala assim que quando nós aproximarmos do Senhor, nós temos que aproximar com ousadia. Não é ousadia assim de, ó Deus, se o Senhor não me der aquele carro, o Senhor não é Deus. Não, não é isso não, não é essa ousadia não. Isso aí é palhaçada, isso aí é coisa de gente doido. Porque quem somos nós para mandar em Deus? Eu fico vendo, irmão. Eu fico vendo pregador dando ordem para anjo. Vai lá, pega, vai anjo, vai. O anjo obedece a Deus. Pensou se o anjo for... Você fala, anjo, vai lá na minha casa, agora pega os meus filhos lá, tá tudo lá desviado, vai lá e pega eles. Não é assim não. É dessa forma não. Então, nós temos que chegar, nós temos que ter ousadia, irmão, para orar. Irmãos, você sabe por que tem gente que a oração não está subindo? Irmão, é uma oração feita dentro da caixa de fósforo. Tá, que jeito que é a oração dentro da caixa de fósforo? Nem ele está entendendo o que ele está falando. Aí Deus vai ter o que você está falando? É oração com ousadia. Vai orar para a enfermidade, para a dor de cabeça. Até para pedir oração, tá galinha Angola. Olha para mim que eu tô vendo. Não, irmão, pode orar. Aí vai orar. Senhor Deus, essa dor de cabeça, sai de mim em nome de Jesus. Sai não. A Bíblia fala que você tem que ter o quê? Autoridade, ousadia. É ousadia. Não é dar tapa na cabeça dos outros, gritar não, irmão. É autoridade, ousadia, em nome de Jesus. Tem que ter ousadia. Tem gente que fica forçando, quer que os outros caem endemoniados, empurra a cabeça. Não. É ousadia. Em nome de Jesus, pronto, acabou. Agora fica lá. Sai, o camarada não tem nada. Ele não tem demônio, não tem. Não, tem uns que tem, mas tem uns, coitados. Se você perguntar, igual aconteceu, eu vi na minha frente, assim, ó. Eu era jovem ainda na igreja. O pastor chamou, traz ele aqui na frente. Aí, porque ele ficava lá. Ele bebeu muito na vida. E eu conhecia ele, ele era corintiano fanático, eu lembro dele no campo, levava o radinho para escutar, porque eu era moleque, não saía do campo, e ele ficava lá. Aí eu ficava andando na rua assim, bolão, 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 vai Coringão, vai bolão, 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 bolão. Aí chegou dentro da igreja, ele está lá, bolão, 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 bolão. Aí, ele ficava só assim, aí o pastor escutou aqui, irmão, traz ele aqui na frente. E tacou a mão na cabeça dele. Você vai sair agora em nome de Jesus. Aí, como é que é o seu nome? Ele, Valdemar. Você entendeu? Não era. O meu pai falou, falta de sabedoria. O meu pai quase morreu de rir. Falta de sabedoria não é bicho, não. Hein? Então, como é que é o seu nome? Valdemar. É tique, a pessoa tem um tique. Igual, tem pessoa que tem tique que faz assim, ó. Tem hora. Aí, traz ele aqui. Não é assim não.
É igual tinha uma irmã, tem ainda, né? Tinha uma irmã que tem certo de... Aí o irmão chegou para mim e falou assim, pastor, aquela irmã estava piscando. Eu falei, irmão, pelo amor de Deus, ela tem tique. É, ela faz isso. Ah, tô aqui. Falei, você entende? Então, irmãos, nós temos que viver sinceramente. Paulo fala aqui aos Efésios. Tiago, capítulo 1, versículo 6 a 8. Tiago, capítulo 1, versículo 6 até o 8. Tiago 1, 8 ao 6. É. O homem de coração vacilante é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Não, do 6 ao 8. 6, Tiago 1, 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma pedra para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração vacilante é inconstante em todos os seus caminhos. Amém? Olha aí, veja bem, oração sincera. Tiago fala, olha, irmãos, peça, porém, com não, peça com fé e não duvidando. O que é fé? É o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você espera. Quem viu Jesus aqui? Levanta a mão. Quem conheceu Jesus? Agora, quem está esperando Jesus? Isso se chama o quê? Fé. Eu nunca vi ele. Por isso que o povo fala que crente é doido, porque crê, não viu, não sabe que jeito que é, e crê. Só que ele está conosco. Ele falou, eu estou com vocês todos os dias. Aí, Tiago fala que nós, porém, peça com fé, não duvidando. O que é duvidando, irmãos? Ah, eu estou orando, mas não adianta não. Então por que você está orando? Eu já falei muito aqui, a igreja primitiva, no capítulo de número 12 de Atos, a igreja primitiva estava orando para Deus soltar quem da prisão? O Pedro, porque Tiago tinha morrido um dia antes e Pedro foi guardado na prisão para morrer no outro dia. E a igreja fazia constante para quem? Para Deus fazer um milagre e soltar Pedro. O que Deus fez? Ouviu a oração? Sim ou não? Ouviu. Deus enviou o quê? Um anjo. Um anjo passou as portas da prisão, porque ele precisa de chave. E o Pedro também saiu sem chave. E aí? Aí Pedro saiu. O anjo saiu com ele. Quando chegou lá na rua tal, o anjo sumiu e Pedro falou, onde que eu vou? Aí escutou lá. Aleluia! Porque o crente, você conhece, irmão. O crente pentecostal você conhece. A igreja primitiva era pentecostal. Tem uns irmãos. Aí o Pedro chegou lá. Aí tinha uma menina na porta. A menina abriu a porta. Fechou de novo. Foi lá dentro. Quem está aí? Pastor Pedro. Ah, menino, o pastor Pedro está preso. Ué? Você estava orando para quê? Para Deus fazer o quê? E o que aconteceu?
E quando ele veio, eles não. Então por que estavam orando? Tem hora que nós oramos perdendo tempo. Porque nós não estamos acreditando. Nós temos que orar acreditando. Não, em nome de Jesus. Senhor, eu oro e o Senhor decreta. Porque nós não temos poder para decretar nada não, irmãos. Quem decreta é o Senhor. Eu decreto. Que decreto? Decretando nada. Se Deus não bater o martelo, tchau, já era. Se Deus não assinar embaixo, está morto. É igual Elias. Nós temos que orar igual Elias. Você vê como é que o Espírito de Deus está. Elias chegou para Acabe e falou o quê? Não vai chover. Durante 3 anos e meio. Se não, segundo o quê? Palavra de quem? Não era de Deus, não? Não vai chover, senão segundo a minha palavra. Mas peraí, pastor, mas por quê? Porque Elias tinha intimidade com Deus, porque ele orava e falava assim, a hora que eu precisar, Deus assina embaixo. E Elias foi lá e falou, e choveu. 3 anos e meio sem chuva. Aí o Elias falou, Deus, venceu os 3 anos e meio. Então vai lá e fala para o Acabe que agora a chuva vai cair. E Elias foi para o monte orar. Orou 7 vezes. Na 7ª vez, Deus mandou chuva. Então nós não podemos orar desconfiando, irmão. Nós temos que orar confiando. Nós não podemos orar duvidando. Nós temos que orar acreditando. Deus, o Senhor pode. O Senhor faz. O Senhor faz. Está nas mãos do Senhor. Só que tem uma coisa, irmãos. Deus faz. A Bíblia chega a dizer assim, que Deus faz muito além do que nós pensamos ou pedimos. Vai para você ver. Deus faz além do que nós pensamos ou pedimos. E Paulo vai dizer assim, que com Deus está tanto o querer, como o efetuar. O que é efetuar? Consumar, realizar. Deus vai fazer. Mas nós temos que orar. E não é aquela oração que eu falei para os irmãos de caixa de fósforo, não. Falando grego. É entrar para o quarto, Senhor, eu quero conversar com o Senhor. Porque oração é conversa, irmão. Tem gente que pensa que oração é gritar. Se não gritar, não ouve. Não, Deus ouve aqui grita e Deus ouve aqui não grita. Senão eu não tinha ganhado do Samuel. Porque não saía palavra. É só mexer com a boca. Pensou, você só mexendo com a boca? Você vai falar, ixi, ó. Tá. Mas não, aqui, ó. Você está mexendo com a boca, mas o coração aqui está falando com o pai. A Ana estava assim, eu quero um filho. E tem outra, Deus. Eu quero varão. Exigiu. Ela não falou, o que o senhor me der está dado. Não, ela falou, eu quero um filho homem. Pastor, então vou fazer essa oração. Vai para você ver. Encher a terra. Vai tentando até vir. Vai fazer igual o Jacó. 12 filhos. Capaz que foi tentando ter um melhor. Só teve um, só de nada. 12 homens e uma filha. Então, irmãos, a oração. Aqui, Paulo, ele fala. Ou seja, Tiago, ele fala, não duvida não. Para nós encerrarmos, 1 João, capítulo 3, versículo 21 e 22. 1 João, epístola.
capítulo 3, versículo de número 21 e 22. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a recebemos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos as coisas agradáveis perante ele. Nossa, esse aqui é forte, hein? O que João fala? Opa, amados, se o nosso coração nos não condena, se o coração nosso não condena nós, porque tem hora que o nosso coração condena nós, você está errado. E a gente não quer aceitar ser condenado, né? A gente quer estar certo. Você está errado, mas quer estar certo. O duro é isso. Do nosso coração é isso. Você está errado, mas você não quer admitir que está errado. E aqui fala, amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. Nós temos confiança, né, para com Deus. E qualquer... O quê? Não entendi. Qualquer coisa que está aí? Ou é só a minha Bíblia? Que lhe pedimos. Ah, pastor, então agora deixa Deus comigo. Qualquer coisa, mas só que aí você vai ver o contexto, né? Você vai ver o texto. Porque você fala assim, nossa, Deus falou, qualquer coisa que pedimos dele, e qualquer coisa que lhe pedimos dele, a receberemos. Só que tem um porquê. Para mim receber, eu tenho que guardar seus mandamentos. E fazer o quê? A minha tradução fala, coisas agradáveis à sua vista. Porque fazer coisa agradável na vista dos outros é fácil. Eu quero ver lá nos escondidos. Fazer coisa agradável para Deus. Lá ninguém está vendo. Aqui ninguém está vendo. E os olhos de Deus estão lá. Eu estou aqui. Não adianta, irmãos. Então veja bem. João fala. Qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Fazer coisa agradável diante de Deus. Não é para agradar o homem. Se eu fizer para agradar vocês, só vocês, eu estou pecando, eu estou errado. Eu tenho que fazer para agradar. Eu sei, irmãos, que agradar a Deus, para mim agradar a Deus, eu vou desagradar muita gente. Agora você escolhe, ou você quer agradar muita gente, desagradar a Deus, ou agradar a Deus e desagradar muita gente. Qual que é mais fácil? Para você ver, quando você aceita Jesus na família, o primeiro que aceita, tadinho, apanha demais. Misericórdia. O pai não é crente, a mãe não é crente. Você está desfazendo o que a mãe fez para você, o seu batismo, né? Você nasceu lá na coisa, aí nasceu lá. Deus, você está desfazendo o que o pai e a mãe fez. Você não é meu filho, mas não. Desse jeito. Se você for para essa igreja, você pode sumir daqui. É desse jeito, primeiro. Mas nós temos o quê? Ter confiança, irmãos. Ter confiança. E agradar a quem? A Deus. Um dia os discípulos estavam pregando a palavra, e lá no Sinédrio mandou prender eles. Prenderam eles, falou para eles, vocês param de pregar, vocês param de falar de Jesus nessa cidade. Vocês vão ficar presos. O que Pedro falou para eles? O que importa é agradar a Deus e não aos homens. Eu não tenho que brecar a palavra de Deus para agradar meia dúzia de gato pingado. Doa onde doer.
Seja quem for. Ah, eu sou fulano das tantas, você pode ser das tantas que for. Diante de Deus, nós somos todos iguais. Aqui na terra tem hierarquia. Excelentíssimo e tudo. Mas diante de Deus, cai tudo. Eu sou o pastor presidente das tantas, tem 30 mil igrejas. Nenhuma é dele. Ele não cortou uma unha pela igreja. E fica aí. Irmãos, que quem manda sou eu, irmãos. Os irmãos sabem que eu estou aqui, porque... Aí eu falo, peraí, seu lugar é lá em cima. Você vai lá para sair da cidade. Te levo para lá. Porque Deus, irmãos, Ele tem prazer em ouvir a nossa oração. Mas desde que essa oração seja agradável. E que nós façamos coisas agradáveis a Deus. Né? Coisa agradável. Coisa que agrada a Deus. A Bíblia fala assim, ó, não porás coisa más diante dos olhos. Às vezes nós agradamos a carne e desagradamos a Deus. Porque a carne só quer carne. E o Espírito quer Deus. Mas há uma guerra dentro de nós. É uma briga. Eu não sei se os irmãos, na época da escola, quando tinha aula de educação física, tinha uma disputa de cabo de guerra. Alguém foi desse tempo? O que é cabo de guerra? Ficava 5 de um lado, numa corda, e 5 da outra. Se tivesse mais força, ganhava. Meu filho era cada tombo, tinha uns que sortava a corda. Né? Então, irmãos, em nome de Jesus, valoriza, ora a Deus. Pastor, irmão, eu passo mal quando eu vejo o crente falar assim, crente fala, dizer, eu não sei orar. Conversa o dia inteiro. Fala o dia inteiro. E não sabe orar. Como que fala um negócio desse? Tem que saber orar. Ô, irmão, vem cá para você fazer a oração. Até troca. Até o irmão... agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aí depois, na hora que orou, o saldo dos irmãos capazes do Senhor fez tudo o contrário. Ele começou a oração do fim para o começo. Primeiro, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aí orou, tal. Saldo dos irmãos capazes do Senhor. Tchau. Não, tem que ter, irmãos, ó. Dedicação tem que ter. Orar. A gente fala, Deus, hoje eu vou na igreja. E se o pastor me der a oportunidade lá, se o senhor me der a oportunidade, me dá uma palavra, me dá algo para mim, Senhor, para me ler, para mim. Você entendeu? Vem cá, irmão, orar. Ixi, eu não sei orar no microfone, não. Não, tem que orar. Tem que aprender, ué. Oração, por mais simples que seja, Deus ouve. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Sexta-feira, quarta-feira que vem, nós vamos